conhece, mas eu me chamo Marissa Neves e esse é meu canal. E no caso de hoje, nós vamos abordar alguns conteúdos sensíveis, então eu vou falar sobre estupro e abuso sexual. Se você não gosta de ouvir sobre essas coisas, ou se isso te traz algum gatilho emocional, eu peço por favor pra você não continuar esse vídeo, tá bom? Então, bora começar o caso? Woodridge era uma mulher de 21 anos, ela morava com seus pais, tinha acabado de se formar na faculdade, ela tinha se formado em programação, só que ela não trabalhava na área ainda, ela estava procurando. Ela trabalhava numa fábrica de empacotamento. Também tinha um namorado chamado Scott, o qual ela amava muito, ela amava sair com os amigos, era uma mulher super gentil, carinhosa, prestativa. A Anitta tinha algo em sua personalidade que a destacava das demais, ela não fazia acepção de pessoas nunca. Ela também tinha uma melhor amiga que estava prestes a se casar, elas estavam super eufóricas, ela sempre ajudava a amiga nos preparativos do casamento, ela ajudava em tudo que ela precisava. No dia 26 de junho de 1998, a mãe de Anitta vai até seu quarto, fala pra ela que ela vai precisar sair pra resolver algumas coisas e que logo ela volta. A Anitta diz que também precisava resolver algumas coisas naquela manhã, só que tinham sido canceladas, então ela continuaria dormindo. Ela também disse que tinha marcado um almoço com sua avó e seu namorado Scott. Sua mãe disse que tudo bem, deu um beijo nela e saiu. Mais ou menos às 10h31, Anitta acorda com batidas na porta de sua casa. Ela tá meio zonza, não entende muito bem o que tá acontecendo, porque eu não sei vocês, mas eu pelo menos quando acordo não sei onde eu tô, o que eu tô fazendo, então meio que eu entendo a Anitta. Então ela levanta, acaba pisando numa espécie de alfinete que machuca seu pé, então ela continua descendo as escadas e enquanto ela escuta as batidas na porta, o telefone também toca, o que deixa ela mais confusa ainda. Então ela vai em direção à porta, abre e quando ela olha, ela vê um rosto super conhecido. Era Tom, um carinha que malhava na mesma academia que ela. Então ela pergunta: "Oi Tom, o que você tá fazendo aqui?" Ele tá super suado, ofegante. Então ele fala que ele tava andando pelas redondezas de bicicleta, viu a casa de Anitta e resolveu pedir um copo de água. A Anitta não achou nada demais, até porque naquele dia tava muito calor, tava fazendo 40 graus. Então ela pede que ele entre enquanto ela vai atender o telefone. Enquanto o Tom bebe água, Anitta tira o alfinete de seu pé, o que faz com que caiam alguns pingos no chão. Então ela pede licença a ele e pega um paninho pra limpar. Ele aproveita esse momento, pega uma arma de eletrocutar, dá um choque nela pelas costas, Anitta cai, não entende o que tá acontecendo, começa a se debater e lutar, só que ele é muito forte e ele consegue mobilizar ela. Enquanto isso, ele dá um outro choque na barriga dela. A Anitta pede por favor pra ele parar com isso. Ele diz pra ela ficar tranquila, que ele só tá ali pra roubar. Ela fala onde estão os cartões, onde está o dinheiro. Então ele vai lá nesses locais, pega e volta até ela. Quando ele chega até ela, ele diz que ele mudou de ideia e que ela vai com ele. Então eles seguem até a garagem de Anitta. Ele coloca ela dentro do porta-malas. Ela acha que ele deixou ela ali pra morrer, porque como eu disse, naquele dia tava muito calor. Só que daqui a pouco ela começa a ouvir ele dando partida no carro. Então ela percebe que as coisas não vão acabar por ali. Eles chegam em uma casa, ele para o carro dela na garagem. Então ele tira ela de dentro do porta-malas e ela fala: "Tom, por que você tá fazendo isso comigo? Eu sempre fui gentil com você, eu sempre te tratei bem. Por que você tá fazendo isso comigo?" Então ele responde pra ela: "Foi exatamente por isso que eu te escolhi, porque você me trata bem, porque você é gentil comigo." Após isso ele vira pra ela e fala: "Você sabia que eu sou indiciado por estupro e cárcere privado?" Então nesse momento ela começa a ficar completamente aterrorizada, ela sabe que aquilo ali não vai acabar bem. Enquanto ele tá falando isso, ele vai tirando a calça pra começar a estuprar ela pela primeira vez. Após a agressão sexual, ele leva a Anitta até um quarto, ela vê no chão uma espécie de caixa de madeira, ele ordena que ela entre ali, ela não quer, obviamente, então ele diz que se ela não entrar, ele vai matar ela, começa a ameaçar ela de diversas formas, então ela entra nessa caixa, ele a tranca ali. Ele aproveita esse momento, pega o carro de Anitta, leva até uma cidade próxima, abandona o carro dela lá, volta pra casa em menos de 1 hora, tira ela de novo de dentro da caixa e começa a se comportar de uma maneira bem estranha. Ele começa a tratar ela de uma maneira gentil, ser carinhoso, pergunta pra ela se ela tá com fome, começa a conversar com ela como se eles fossem namorados. Anitta aproveita esse momento e diz pra ele assim: "Você sabe que as pessoas vão me procurar, né, Tom?
Ele fica com um semblante meio assustado, então diz pra ela que eles precisam viajar, que eles iam viajar na parte da noite, mas que era melhor eles começarem a viajar naquele momento. Eles entram no carro, a Anitta não sabe pra onde eles estão indo, e no decorrer do percurso ele fala pra ela que ela tem que esquecer sua família, seu namorado, e que agora ela pertence a ele. Em um determinado momento ele coloca uma faixa no rosto dela pra ela não saber exatamente onde eles estão indo. Enquanto isso, na casa de Anitta, exatamente às 11h45, Scott chega e começa a bater na porta e chamar por ela, porque eles tinham marcado um almoço, e ele acha super estranho, porque ela não tá atendendo, ela não é de fazer esse tipo de coisa, então ele resolve esperar ela do lado de fora. Anitta era o tipo de pessoa que se ela fosse pra qualquer lugar, ela avisaria a mãe ou o namorado, então ele já tava achando aquilo bem estranho. Alguns minutos depois, a mãe de Anitta chega, não entende porque Scott tá ali do lado de fora, ele fala pra ela que tentou chamar por Anitta, mas ela não atendeu, então ela abre a porta, vai até o quarto de Anitta, começa a procurar por ela, a gritar por ela pela casa, então ela observa que no quarto de Anitta tem alguns objetos pessoais, os quais Anitta jamais sairia sem eles. Ela fica muito preocupada e liga pra polícia. Quando a polícia chega, eles falam com vizinhos, amigos, familiares, procuram pela casa, até que o policial encontra alguns pingos de sangue no chão. E isso deixa eles super assustados e eles entendem que realmente alguma coisa aconteceu. Algumas horas depois, Tom e Anitta chegam até seu destino. Era uma casa grande, tinham grades nas janelas, então eles entram dentro da casa, ele leva a Anitta até um quarto, já era noite, e quando ela chega nesse quarto, ela vê mais uma vez uma caixa no chão, só que dessa vez a caixa era de metal. Ele ordena mais uma vez que ela entre ali, ela entra, ele a tranca, e ela diz que foi horrível, ela não conseguiu dormir ali dentro, ela não conseguia respirar direito, não tinha passagem de ar, ela estava completamente horrorizada de ficar ali dentro, ela ficou acordada praticamente a noite inteira. No dia seguinte, Tom vai até lá, tira ela de dentro e ordena que ela tire sua roupa. Anitta começa a chorar, implorar que ele não faça isso com ela. Então ele começa a ameaçá-la de morte e falar várias barbaridades. Então naquele momento, Anitta é agredida sexualmente mais uma vez. No decorrer dos dias, Anitta tinha uma rotina macabra com Tom. Ela era obrigada a entrar na caixa por diversas vezes, e quando ela saía, ela era estuprada, e ela tinha que fingir que tava tudo bem, comer com ele, ficar jogando, conversando, e fingir que realmente era namorada dele, senão ele batia nela ou ficava ameaçando ela o tempo inteiro. Um certo dia, durante os jogos que eles faziam, eles jogavam tipo jogos de tabuleiro, sabe? Tom tava se gabando, dizendo que ele sempre ganhava e tudo mais, e Anitta, sem pensar, falou pra ele: eu quero ver se você vai ganhar quando a polícia te encontrar. Nesse momento o semblante dele mudou, ele ficou completamente possesso, voou pra cima dela e começou a bater nela sem parar. Ela começou a gritar, pedir pra que ele por favor parasse, mas ele não parou. E ao mesmo tempo que ele batia nela, ele ameaçava e dizia que ela podia gritar à vontade, porque eles estavam num lugar super deserto e que ninguém a ouviria e ninguém encontraria ela ali. Anitta uma vez pediu pra ir ao banheiro, então ela passou por uma janela e viu uma senhora do lado de fora. Ela tentou acenar, fazer qualquer tipo de coisa sem que fizesse algum barulho, só que a senhora não havia de jeito nenhum. Então ela não conseguiu o socorro que ela tanto queria. Os policiais já estavam investigando, eles voltaram as atenções pro namorado dela, pra pessoas conhecidas, só que logo essas pessoas foram descartadas. O namorado de Anitta chegou até a falar pra polícia pra eles investigarem um cara do trabalho dela, porque ela já tinha se queixado dele, dizendo que ele fazia flertes impróprios, que ele fingia que esbarrava nas meninas e passava a mão, que ele já tinha feito isso com ela e que ela já tinha chamado a atenção dele. Então a polícia investigou ele, mas viu que ele não tinha nada a ver com isso. Então eles começaram a voltar um pouco mais no passado dela e descobriram que ela já tinha trabalhado numa academia há um ano atrás. Eles foram até essa academia e conversaram com uma das funcionárias. Eles perguntaram se lá tinha alguma pessoa estranha, se eles já tinham visto a Anitta tendo algum problema com alguém. A funcionária disse que não, que ela era uma pessoa super tranquila, que ela nunca tinha problema com ninguém, que tinha até um cara que já tinha malhado nessa academia, que ninguém gostava dele, só que a Anitta sempre o tratava normal, ela nunca destratou ele de nenhuma forma. Então a polícia pediu pra ela falar um pouco mais sobre esse homem. Ela disse que ele era muito invasivo, muito pegajoso, que as pessoas não gostavam dele, que ele fedia. Essa funcionária disse que algumas mulheres já tinham denunciado ele pros donos da academia e que os donos pediram pra que ele não voltasse mais lá.
porque ele tava incomodando muito. Ela falou que o nome dele era Tom, a polícia pediu pra falar como eram as características dele. Ela disse que ele era um homem gordinho, branco e que sempre usava uma mochila. Nesse momento a polícia ficou um pouco mais atenta, porque quando eles foram falar com os vizinhos naquele primeiro dia, um dos vizinhos disse que tinha visto um homem rondando ali, que era um homem branco, e que o homem estava de mochila. Então os policiais voltaram toda a sua atenção a Tom. Então a polícia, investigando um pouco mais ele, descobriu que seu nome era Victor Thomas Steele. Os policiais também descobriram que em 1984 ele tinha marcado um encontro com uma moça. A moça foi até esse encontro, só que ela achou ele super estranho, não quis mais ver ele. E depois de alguns dias, ele foi até o apartamento dela, prendeu, estuprou e manteve ela em cárcere privado. E também descobriram que a mãe dele morava a 10 minutos da casa de Anitta. Então eles resolveram ficar de tocaia, vigiando a casa dela. Eles perceberam que ele não ia pra lá, então eles fizeram uma outra abordagem. Viram que tinha um carro que estava à venda, então um dos policiais disfarçados foi até a casa dela, conversou com ela, disse que queria comprar esse carro e tudo mais, só que a mãe dele não deu muita atenção, então ele teve que ir embora. Então eles tentaram uma outra coisa, eles deram dinheiro pra esse policial, então ele chegou lá com bastante dinheiro, falando que ele queria comprar logo, que ele tava com dinheiro na mão, então aquilo chamou a atenção dela e ela deu o endereço do filho dela. E esse endereço ficava em Wisconsin. Os policiais já sabiam o endereço, já sabia o tipo de carro que ele utilizava, que era uma picape vermelha. Então eles foram até lá. Era bem longe, mais ou menos umas 7 horas, então os policiais demoraram um pouquinho pra chegar. Chegando lá, eles ficaram de tocaia. Então Tom saiu de casa, entrou na picape vermelha, foi até uma loja de ferramentas, comprou algumas tábuas, martelo, pregos. Então a polícia já ficou meio atenta, achando que ele poderia fazer um caixão com aquilo tudo. Ele entrou no carro e antes dele voltar pra casa, os policiais pararam ele, perguntaram quem ele era, perguntaram se conhecia Anita Woodridge. Ele disse que não. Os policiais perguntaram onde ele tava, ele falou que tava dormindo no carro e obviamente os policiais sabiam que era mentira, até porque eles viram ele saindo da casa, né? Então, nesse momento eles deram voz de prisão a ele. Após isso, os policiais foram até a casa, até porque eles não sabiam se a Anitta estava viva, se ela estava morta. Então eles chegando lá, eles abriram a porta da casa, começaram a gritar: Anitta, é a polícia, cadê você? Cadê você? E eles não ouviram absolutamente nada. Os policiais procuraram por toda a casa, até que eles chegaram no quartinho e viram essa caixa de metal no chão. Eles já estavam completamente desesperançosos, eles achavam que no momento que eles abrissem aquela caixa, a Anitta estaria morta ali dentro. Então eles contaram até 3, eles abriram, e quando eles abriram, eles viram uma mulher assustada, encolhida, cheia de medo. Então quando ela olhou e viu que não era o Tom, ela pulou, abraçou o policial, disse muito obrigada, disse por favor pra ele tirar ela dali. Os policiais levaram a Anitta até o hospital e no dia seguinte ela foi levada até a sua casa. A Anitta foi resgatada no dia 2 de julho de 1998. Ela foi pra casa dela no dia 3 e no dia 4 era o casamento de sua amiga. Ela não quis saber, ela disse que iria pro casamento sim, que o Tom já tinha roubado 8 dias de sua vida e que ela não permitiria que ele roubasse mais nenhum. No dia 18 de janeiro de 1999, Tom foi condenado à prisão perpétua mais 25 anos. Tom nunca se arrependeu, nunca pediu desculpas, ele nunca se mostrou arrependido por nada que ele fez. E aliás, os policiais descobriram uma lista que tinham 5 nomes de mulheres. O nome de Anitta era o primeiro nome da lista e o segundo era o nome de sua melhor amiga que estava prestes a se casar. Ou seja, se a Anitta não tivesse atendido a porta naquele dia, quem teria sido sequestrada seria sua amiga. A Anitta passou por dias muito difíceis, ela se questionava: ai, se eu tivesse pulado do carro, ai, se eu tivesse batido nele com força. Então sua terapeuta e os policiais disseram pra ela por favor não pensar nisso, que ela estava bem e que tudo foi feito como tinha que ser. No decorrer dos meses e anos, a Anitta foi tentando superar seus traumas, ela fez terapia, ela virou bombeira e hoje em dia ela é voluntária em grupos que ajudam pessoas que passaram por situações de estupro, de abuso sexual. Ela ajuda essas pessoas com toda a bagagem que ela tem. A Anitta também escreveu um livro que se chama 8 Days in Darkness. Ela escreveu esse livro com sua terapeuta e hoje em dia ela dá reportagens, ela já fez vários documentários contando a história dela e tentando ajudar o máximo de pessoas que ela consegue.
Então, gente, esse foi o caso de hoje. O que eu fiquei meio assim foi porque o Tom, ele fez uma lista com 5 mulheres e que eram 5 mulheres que sempre o trataram bem. Geralmente a gente vê que as pessoas fazem mal com as outras porque ou fizeram bullying com elas, ou porque a trataram mal, ou alguma coisa do tipo. Só que ele não, ele queria fazer mal às pessoas que sempre trataram bem ele. Então, realmente era uma coisa bem complicada. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pesquisei muito, então por favor, deixe seu comentário, me conta aí o que você achou desse caso. Não se esqueça de curtir esse vídeo porque me ajuda muito na divulgação. Compartilhe também com seus amigos, quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de me acompanhar nas redes sociais. Eu sempre coloco fatos extras no Instagram ou algumas coisas que são mais pesadas que eu não consigo colocar aqui ou no TikTok. Me segue nas minhas redes sociais. Eu sou @marissa.neves no Instagram e Marissa Neves no TikTok. Obrigada por toda a atenção e carinho de vocês. Obrigada por ter chegado até aqui. Em breve teremos um próximo caso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!